Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a sua vida desde já. Desde já eu convido você, amado, que você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, né? Seja ali um fiel inscrito do canal, para que quando colocarmos novas postagens concernente principalmente a lição bíblica, você possa estar entre mãos, né? Ela bem fresquinha caindo lá na sua caixa, né? Tá certo? E convido você, amado, para você de antemão você estar com a sua lição em mãos, para que possamos adentrarmos nelas, né? Abra a sua lição, na lição 10, que tem por título Quando os pais sepultam seus filhos. Lição de número 10 desse segundo trimestre de 2023 tem por título Quando os pais sepultam seus filhos. Textual está registrado na epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Amém, irmãos? A verdade prática é que não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar. A leitura bíblica em classe, amados, ela está registrada no próprio livro de Jó, capítulo 1, versículo 13 e o versículo 16 ao 19. Não vamos ler para que possamos ganhar tempo, amém, amado? Para não deixar o vídeo não ficar muito longo. E o nosso intuito aqui não é de alongar em nossas palavras, mas ser objetivo, tá certo, irmão? Para não enfadar os amados. E o primeiro ponto, a lição também, ela tem três pontos fundamentais. Três pontos fundamentais. Primeiro ponto é descrever a família de Jó. Segundo ponto da lição, refletir a respeito de como lidar com a morte na família, tá certo? Como lidar com a morte na família. E terceiro, último ponto da lição é conscientizar de como os cristãos devem enfrentar a perda na família. Convido você agora, amado, a abrir a sua lição para que possamos adentrarmos, né, com a introdução, que diz assim, acompanhe na sua lição. O patriarca Jó era um homem próspero, tinha uma família feliz, desfrutava de razoável segurança. A Bíblia faz, quer dizer, o comentarista dessa lição faz questão de colocar, tinha uma família feliz e desfrutava de razoável segurança. Sabemos, amado, que com dinheiro, né, você pode ali ter fazer uma big proteção. Com dinheiro você pode fazer um muro ali altos, com cercas, né, elétricas, né? Você pode ter ali segurança, né? Você pode usar da tecnologia mais avançada para ali detetor de temperatura de pessoas, que eu não vou passar aí, já detecta a temperatura ali e aciona, tá certo? E a gente vê que Jó, ele era abastado por Deus. Deus ali estendia a mão sobre a vida de Jó, não porque Jó era avarento, porque Jó ele amava Deus, não. Jó, ele amava a Deus acima de todas as coisas. E Deus ali, irmão, se agradava daquilo ali, abençoava os seus gados, abençoava os seus camelos, abençoava as suas ovelhas, abençoava por tabela, dava livramento aos seus filhos até. Mas Deus ali mudou o plano e tinha uma maneira de trabalhar para mostrar a mim e mostrar a você que Deus ele faz, né, como ele quer.
e a paz, né? O amor de Deus, irmão, ele abrange toda a área em nossa vida. E Deus não estava provando o amor de Jó para com ele, que Deus já sabia, irmão. Deus estava provando o amor de Jó para com Deus, para que os demais visse, observasse o que Deus permitiu na vida de Jó e o que Deus fez na vida de Jó diante daquele processo que ele estava sendo provado e no final foi aprovado. A palavra-chave dessa lição é sepultar. Primeiro ponto da lição diz assim: a família de Jó. O primeiro subponto do primeiro ponto, irmão, diz assim: quem era Jó? Diz que ele nasceu no norte da Arábia, né? Na terra de Uz. Sabemos que Jó era um homem próspero, né, irmão? Do Oriente, e nasceu naquela terra da Arábia ali, e Deus ali abençoou muito aquele homem. Segundo o relato, ele viveu antes de Abraão. Segundo o relato bíblico, que nós podemos analisar, ele viveu antes de Abraão, né? De Moisés, nesse fato que Moisés veio depois, no século 25 e 26 a.C. Diz também que a longevidade humana era de 140 anos naquele tempo. Ou seja, hoje em dia a longevidade para os brasileiros em média é 75, né? 80, tem pessoas chegando a 90, já teve cada pessoa chegando a 100 e poucos anos aí. Mas o normal é 75 anos, passou de sair enfado e cansaço, né? Mas naquele tempo era 140 anos, que a gente viu que Jó ali viveu, né? Segundo o relato, Jó nasceu depois também do dilúvio, ou seja, depois de Noé, tá certo? Ele nasceu, ele viveu depois de Noé. Ele, então, foi naquele período depois de Noé, depois do dilúvio. Está lá registrado o livro de Jó, capítulo 42, Jó, capítulo 22, versículo 16. Corrigindo aqui, Jó 22, 16. Diz que tornou-se o homem mais rico do Oriente. Tornou-se o homem mais rico do Oriente. E diz também que ele tinha como seu advogado o próprio Deus, testemunhando da pessoa de Jó como homem sincero. Observe, irmão, qual é o segredo de Jó ser um homem tão próspero? Ele era sincero diante de Deus e diante dos homens. Tá certo, irmão? Muitas vezes a gente é sincero diante dos homens, mas não somos sinceros diante de Deus, que está vendo tudo, né? Mas ele era sincero diante dos homens, diante de Deus. E Deus ali estava como seu advogado ali, louvado, justificando que Jó era justo, temente, desviava-se, né, do mal. A gente vê aqui que era um homem reto, homem justo. Ele também era justo na sua colocação, justo no momento que ele ia tomar ali a frente de alguma coisa. Ele usava com justiça, não usava a balança tendenciosa para o seu lado, mas ele era justo, tá certo, irmão? Era um homem justo. Podemos conjecturar aqui que nos dias de hoje ele usava de justiça para com seus trabalhadores. Vamos conjecturar aqui que alguém trabalhava para ele e de repente alguém fez um serviço além daquela hora, sem Jó ali chegar aos ouvidos de Jó que alguém trabalhou, mas Jó de uma certa maneira observava e ali viu o esforço de cada um e ele dava, né, irmão? Eu posso até ver que era uma pessoa generosa, como a Bíblia, porque para Deus se tomar como advogado e dizer que este homem era justo, era reto, temente a Deus e desviava-se do mal, é porque era um homem diferenciado, irmão.
Então ele era justo diante de Deus e também diante dos homens. E homens, aqueles que trabalhavam para ele. Porque muitas vezes a gente quer mostrar ser crente, irmãos, só na igreja. Quer ser justo só na igreja, mas muitas vezes você não é crente não no trabalho. Muitas vezes nem em casa você é crente, não dá testemunho de casa contra para a sua esposa, para os seus filhos, né? Tem uma história que diz que existia uma família, tem uns filhos, e os filhos de uma vez chegou assim, era bom que papai, que a gente morasse aqui, papai fosse que nem fosse aqui na igreja. Quer dizer, diga assim, então a gente vê que pessoas vivendo uma vida de ilusão, né? Mas Jó, ele era justo e desviava-se do mal. E sua esposa, irmão, a esposa de Jó, irmão, era uma mulher insana e ambiciosa. Era uma mulher insana e ambiciosa. Quando tinha tudo, irmão, não estava faltando nada, né? Era uma benção. Mas quando começou a padecer, a perder, irmãos, ninguém quer perder, alguém sempre quer ganhar. Mas quando a gente perde para Deus, irmãos, a gente sabe que Deus, irmãos, Ele é fiel, Ele é justo para conosco, né? E quando a gente muitas vezes a gente perde um ente querido, quando fala que ele perda, né? Ente querido, irmão, e a gente sente uma dor muito profunda, mas o que nos consola, que é o Espírito Santo, que a gente não perdeu para a morte, não perdeu para o mundo, a gente perdeu, a gente tem esse consolo que o perdeu foi para Deus, no sentido de guardar o fruto que estava, né, maduro, né, irmão? Como fala a chave aqui, que é sepultar, né? Ninguém quer sepultar. E a ordem, né? A ordem, normalmente, os pais sepultar os filhos, sepultar os pais, né? E a gente vê que nesta histórica, essa passagem do livro de Jó é o contrário, né? E Jó, a gente vai ver que Jó teve 10 filhos, irmão. 7 homens, 7 filhos e 3 filhas. Então, foi uma dor tremenda, irmão. A Bíblia não relata de Jó sepultando seus filhos, mas a gente pode conjecturar a dor de Jó ter 10 corpos ali, irmãos, para sepultar. É uma dor muito... Irmãos, essa dor é uma dor que a gente não sabe expressar, porque é uma dor na alma. É uma dor na alma quando perde uma e quando você perde 10 pessoas ao mesmo tempo. É triste, né? Mas ela repugnou e também as feridas purulentas que Jó absorveu naquele processo. Irmãos, então a gente vê que no processo que Deus estava fazendo na vida de Jó, Deus estava provando, não era Jó, mas provando a fé de Jó para mostrar a Satanás que Jó era justo mediante as circunstâncias, porque Deus conhece o homem, irmão. Deus me conhece, Deus também te conhece. A inteireza, né? A intenção do teu coração. Se você está trabalhando para Jesus, se você está fazendo alguma obra para Ele, Ele sabe a intenção do seu coração. E quando a gente trabalha, irmão, de coração aberto para Deus, Ele se alegra. Mas quando a gente trabalha com interesse, irmão, Deus, Ele se entristece, irmão. E o Espírito Santo, né, que tem um zelo tão grande por nós também, que tem um ciúme tão grande no sentido de zelo, fica triste, irmão. Tá certo? Isso não provém do Espírito, porque o fruto do Espírito, irmão, o fruto do Espírito não é os frutos, é o fruto. É benignidade, bondade, mansidão, tá certo? Mas o fruto da carne, irmão, é inveja, é desavenço, é porfia, é o contrário, né? Por isso que o Espírito Santo ele trabalha nessa área para que possamos realmente suportar, irmão, aquele momento do luto, né? Suportar. Eu posso dizer que é uma Bezeta Silva, irmão, espiritual de Deus, que o Espírito Santo começa a trabalhar no coração do cristão. Eu, quando perdi a minha mãe, momento muito duro, irmão, muito duro ali. E Deus ali me confortou de uma maneira que a gente passa, graças a Deus, passei por esse processo. A gente vai ver que no decorrer da lição, que esse processo do luto chega em média de 6 meses.
Às vezes tem pessoas que ainda sentem, ainda, o passar dos anos, ainda tem aquela dor ainda do luto. Somente uma pessoa que era muito apegado, uma pessoa ali que você era muito próximo. Ô, irmão, eu não tenho nem o que palavras de falar, né? De palavras que venham consolar aquele momento tão difícil que aquela pessoa enlutada está passando, né? No começo do processo, ela manteve-se como uma esposa que estaria ao seu lado, no começo, né? Mas no decorrer do processo, blasfemou contra Deus. Estamos falando aqui da esposa de Jó. Ela blasfemou contra Deus e intentou Jó a amaldiçoar a Deus e por tabela tirasse a sua vida. A gente vê, irmão, que o diabo, ele é articulado, ele se apodera, irmãos, ele é um espírito, né? E ele precisa de uma matéria para se, irmão, ali ele encarnar, né, irmão? Ele encarnar ali, para que ele possa se materializar, né? E a gente observa que nós temos o Espírito de Deus na nossa vida. Mas aquele que não tem o Espírito de Deus, irmãos, é uma casa vazia, ele entra e faz ciranda, né? E diz que entrou ali e falou na boca, né, da própria mulher de Jó, que aquilo ali foi o próprio diabo falando, usando a boca dela, diz, amaldiçoa esse teu Deus e tira a tua vida e morre. Uma mulher em sã consciência, irmão, jamais que iria cometer um ato desse de Jó, como tão temente a Deus, né? Ali que quando seus filhos estavam nos banquetes, ele estava fazendo sacrifício, orando a Deus. Se porventura os seus filhos viessem pecar, ele já estava oferecendo sacrifício. Era um homem temente a Deus. Irmãos, e quem tem dinheiro, irmão? O normal, quem tem dinheiro, o normal, normalmente a pessoa ficar, né, assim, engrandecido e tem pouco tempo para Deus. Mas Jó não. A riqueza de Jó não estava no dinheiro, irmão. A riqueza de Jó estava nos filhos que Deus de herança, nos filhos que ele tinha, que Deus deu de herança a ele. Estava nos filhos, não estava nos bens materiais. Era tanto que o que ele tinha melhor eram os filhos. E quando seus filhos, observam que ia para a casa do mais novo, ali, com as suas irmãs, ali, para comer e beber em banquete, ele estava orando na casa do meu mais novo, na casa do meu mais velho. Não, mas aquela segurança, aquele zelo que ele tinha pelos seus filhos, né? A gente vê que a mulher dele ali, usada pelo diabo, e disse, amaldiçoa o teu Deus e tira a tua vida. Pediu até que o próprio marido dela tirasse a vida dela. A gente vê que isso não provém de Deus, irmãos. E quando as situações se levantar na sua vida, irmão, você considere, repreenda aquela circunstância, tá certo? E considere aquilo ali, porque aquele não provém de Deus. Uma pessoa na sua sã consciência, ela jamais diria uma coisa daquela. Tá certo, irmão? Vamos lá. O terceiro subponto do primeiro ponto diz que os filhos de Jó. O patriarca tinha 7 filhos, como eu falei, 7 filhos e 3 filhas. Ele tinha uma vida social de festas, comia e bebidas, né? Tem uma vida de festa, os filhos dele, né? Social de festas, comidas e bebidas. É pecado, irmão? Comer? Não. É pecado beber? Não. Agora, que bebida é essa que você está bebendo? Tem teor de álcool? A Bíblia diz que um pouco de fermento leveda a toda a massa. Não é boa essa vossa jactância, né? Não enchei-vos de vinho que há contenda. A Bíblia diz, mas enchei-vos do meu espírito. Então, nesse sentido. Mas Jesus não bebeu? Mas peraí, vamos lá, chega a esse ponto aí. Jesus, tá certo? Sabemos que o vinho naquela época não era a fermento, não era o vinho, a pessoa tira o suco da uva, coloca num recipiente e deixa ali por anos e anos para ficar fermentado. Não. O bom suco era doce, tá certo? Era o suco da uva, era doce. Por isso que o mestre Sala, ali quando provou, normalmente os noivos colocam o vinho melhor, depois o inferior.
Porque o suco que Jesus fez dele e o bebeu, né, irmãos? Era ali, Jesus transformou as águas em vinho ali. Era como fosse o suco da uva, era doce, irmão. E um bom vinho, ele era doce, tá certo? Não era fermentado. E diz aqui que comia e bebia, né? A Bíblia é categórica concernente à criação de Jó para com seus filhos. Sempre ele estava orando a Deus por ele e oferecendo sacrifício pelos seus filhos a Deus, se porventura eles viessem a blasfemar ao Deus Criador, né? Se porventura ele viesse blasfemar ao Deus Criador. Segundo ponto da lição, amado, diz assim: lidando com a morte dentro da família. Lidando com a morte dentro da família. Primeiro subponto do segundo ponto. O segundo ponto da lição diz assim: Jó e sua esposa foram surpreendidas pela morte dos filhos. A gente observa que Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos. Ambos estavam em casa, Jó e sua esposa, e foi surpreendido, né, pelos seus servos, dizendo o fato que ocorreu. E ali, quando soube que os seus filhos ali morreram todos, foi uma dor muito grande. Aparentemente, uma família estava tudo estável, né? Como o comentarista até coloca assim, uma segurança razoável, né? Mas Deus permite, irmão. Deus permite, né? Circunstâncias a gente não entende, né? O porquê, é para quê, né? Deus sabe trabalhar em nossas vidas. Diz assim: quando tudo parecia normal, a morte os surpreendeu. Todos os seus filhos morreram. Irmãos, quando tudo parecia normal, a morte vem, surpreende e, irmão, não foi um ou dois, não, foi todos eles, que a casa desabou ali, e ali, irmãos, ali veio ali um sobrenatural que Deus permitiu ali, e o adversário, o papel dele é matar, roubar e destruir aquela casaria, veio abaixo ali, tá certo? E os filhos de Jó ali foram todos mortos, irmãos. E a gente vê que o diabo ele faz sinais, irmãos, que se possível enganará até os escolhidos. Mas não vinha da parte de Deus. Deus permitiu, irmão. Então o diabo, irmão, ele não faz o que ele quer na minha vida e na sua vida. Tudo tem a permissão de Deus. Agora, quando o homem ele se afasta de Deus, irmãos, ele está propenso, né? Ali, irmãos, está sendo cavalo de Satanás. Aí, porque o diabo, ele pinta e borda, porque você sai da zona de conforto, ou seja, deixar de estar dentro, né, ao redor do anjo que está ali acampando, para estar ao derredor ali, está de fora deste redor, e quem está ao nosso derredor, esperando ali para matar, né, como um leão bramando, é o próprio diabo, né? Deus não nos criou para morrer, mas a morte é uma maldição advinda do pecado e só o Senhor Jesus Cristo é capaz de cravar essa maldição no lenho da sua cruz, no Calvário, né? A gente vê que só Jesus é que pode, né, levar todos essa maldição, como ele levou na cruz do Calvário. E deixa claro aqui, amados, aproveitando esse ponto da lição aqui, que o bendito foi o que morreu na cruz. A cruz não é bendita. A cruz ela é maldita. O cordeiro que tirava o pecado do mundo era o bendito. A cruz era maldita e onde ali ficava o pecado, né? Era a lenha, né? Ficava o pecado sobre a madeira, tá certo? Então, deixar bem claro aqui que a cruz nunca foi sinal de bênção, tá certo? A cruz é sinal de maldição. É tanto que os imperadores, quando matavam os cristãos, começaram realmente a matar o quê? Em forma de cruz, tá certo? Matou muitas pessoas. Era costume dos romanos de sacrificar as pessoas ali em cruz, né? E achava pouco, como no tempo de Nero, ainda matou
cento e poucos cristãos ali, e ali mandou ainda botar fogo, né, nos corpos daquelas pessoas ali. Ou seja, então a cidade foi acesa através daqueles fogos, daquelas cruzes, com aqueles corpos pendurados ali, né? Diga assim, a maldade do coração do homem, né? Mas vamos lá, a morte, ela não escolhe cor, observe, irmão, nem posição social e nem raça. Ela não escolhe cor, nem posição social e nem raça. A Bíblia diz que a morte será o último inimigo a ser destruído, né? Ela será o último inimigo a ser destruído. Afirma também que a pior de toda é a morte eterna. Existe, irmão, a morte física, tá certo? Existe a morte espiritual, vamos dizer, é o homem, é o morto-vivo que a gente fala, o homem sem Deus, ele está vivo, mas está morto espiritual. Existe a morte física, né? Tomba o corpo, mas o pior que tem, irmão, é a morte espiritual, a morte eterna, né, irmão? Essa é a pior de todas, né? Além da pessoa morrer fisicamente, ainda tem a morte eternamente, que ela morre, né, sem Deus e sem salvação. Entretanto, a nossa confiança está em Cristo e por causa da sua ressurreição podemos afirmar que a morte não nos reterá na sepultura. Ela não nos reterá na sepultura, a morte, porque nós morremos em Cristo, mas servirá de meio para adentrar a vida eterna com o nosso Salvador. A morte para nós cristãos é uma passagem, irmão. É uma passagem, né? É uma passagem, tá certo, irmãos? Porque o crente, ele não morre, ele dorme no Senhor. O que dorme, irmão, é o corpo, mas o espírito está com o Senhor. Amém, irmãos? Está no paraíso, no lugar intermediário. Louvado seja o nome do Senhor. E o segundo subponto do segundo ponto, diz assim, razões para a tristeza do luto de Jó e de sua mulher. Diz, a riqueza para Jó não estava nos bens maiores que ele possuía, e sim nos seus filhos, onde vem o adversário e tira e acaba com o bem maior de Jó. Então, deixando bem claro aqui que a riqueza de Jó não estava nos seus bens materiais. Jó não chorou porque perdeu o camelo, Jó não chorou porque perdeu os seus bois, as suas ovelhas. Jó ali, irmão, chorou uma dor muito profunda porque perdeu os seus filhos. Seu bem maior estava não na sua riqueza materialmente, mas na família. E ele sabia que família é uma herança de Deus. Amém, irmãos? É importante ressaltar que uma perda como essa traz uma triste imensa, né? Uma tristeza imensa, irmão. Né? É triste, né, irmão, quando perde, e essa tristeza, ela é imensa, né? A palavra de Deus diz que há tempo para tudo. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar. A tristeza é o choro, passa e faz parte da família de Jó. Outrora feliz e próspera, né? Ou seja, antes era uma família feliz e próspera, agora chega a tristeza, o choro, passa a fazer agora parte da família de Jó. Terceiro subponto do segundo ponto é assim, a fidelidade ao Senhor em meio à dor. Diante das perdas e enfermidades no seu corpo, Jó adorou a Deus. Então, mediante as enfermidades, mediante as circunstâncias, Jó não blasfemou contra Deus. Irmãos, quando você tiver uma perda, tá certo? Irmão, ninguém está aqui, a igreja não está aqui para semente, irmão. Estamos aqui de passagem. O apóstolo Pedro, ele na sua epístola, realmente, estamos aqui peregrinando, irmão. O nosso lar não é aqui, irmão. Estamos aqui de passagem. Mas e quando estamos aqui, irmão, vamos submeter à vontade de Deus, vamos fazer a sua vontade e vamos glorificar Deus a cada momento em nossa vida. Diante de perdas e enfermidade, né? Terceiro subponto do segundo ponto diz assim, fidelidade ao Senhor em meio à dor. Diante de perda e enfermidade, o seu corpo, Jó adorou a Deus. Então, Jó não blasfemou. Por isso o patriarca pode dizer em atitude de adoração, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu,
o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aí o texto bíblico diz que Jó em tudo não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém, irmãos? E a gente vê, irmão, que no decorrer desse processo, né, Jó repreende a sua mulher, porque a gente viu lá que a sua mulher tinha, quando estava tudo estável, irmão, mas quando o Jó começou a perdeu, daqui a pouco perdeu os filhos, e agora vem uma enfermidade sobre a sua pele, né? E diz que a mulher de Jó começa ali realmente a desfazer de Jó, para que Jó pudesse amaldiçoar o seu Deus e também viesse ter a sua vida. Jó, homem íntegro, reto, né? Tinha o Espírito de Deus na sua vida, assim, a visão, viu que ali ela estava descontrolada, era louca. E aí a gente, no dia de hoje, a gente observa que ali foi o diabo falando na própria boca dela, né? Se você der lugar a Deus, irmão, Deus vai te usar com muita autoridade. Mas se você der brecha e der vazão para o diabo, irmão, ele vai usar como ferramenta, como ele sempre usou, né? E você tem que ser, irmão, instrumento de Deus, não ferramenta do adversário. Amém? O terceiro ponto da lição, e o último ponto é assim, o terceiro ponto, os cristãos e o luto. Primeiro assim, fala assim, não culpe a Deus. Ora, o luto é uma dor interna que demora para cicatrizar e aceitar sem blasfemar do Criador. Nem sempre saberemos o motivo da morte de uma pessoa amada ou de um determinado sofrimento, né? Haverá um dia que tudo estará patente diante de nossos olhos. Então, existe o tempo, irmão, como a gente já viu lá em Eclesiastes, tempo de nascer e o tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher aquilo que se plantou. Então, se o tempo de Deus chegou na vida de alguma pessoa da nossa família, a gente temos que pedir graça ao Senhor para a gente estar de pé, para que possamos tirar força, não tem força para dar àquela pessoa. Observe, tirar força. Pô, você já perdeu. Para tirar força da onde você não tem, para dar força àquele que está pior ainda. Deus faz assim, irmão. E Deus nos tem levantado, irmãos, como coluna. Tá certo, irmão? Você é coluna. Se você tem uma família, você é a coluna do lar. Como a sua esposa também é a coluna também, na sua ausência. Tá certo, amados? E a gente precisa aprender mais com Deus. Irmãos, a gente observa diante desse processo de luto, o processo que Jesus ali padeceu. Será que Deus também, irmão, no seu coração generoso, será que ele não sentiu aquela dor quando Jesus ali ele foi cravado ali naquela cruz, irmãos? E depois ver o seu filho ali, irmão, padecer por mim, por você, foi uma dor muito grande, irmão. E diz que ele Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, ele, irmãos, ele deu o que ele tem de melhor em resgate da nossa vida, para nos salvar da ira futura. Segundo subponto do terceiro ponto, é assim, vivendo o luto. Vivendo o luto. O luto de um cristão deve ser consolado pelo Espírito Santo de Deus, diferentemente do mundo que não tem esperança nenhuma. Sabemos que perdemos aquela pessoa querida para ser recolhida por Deus, pois o fruto estava maduro. E a gente tem esse consolo que a gente não perdeu para o diabo, não perdeu para o mundo, mas abriu mão para Deus. Aí a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 12, 7, né? O pó volta à terra de onde veio e o Espírito volta a Deus que o deu. Tá certo? Então cabe a Deus. Então o fruto estava maduro e Deus colheu para si. Tá certo? Como seres humanos, devemos manifestar as emoções próprias de um momento de luto. Tais como seres humanos, o choro, o silêncio e a compenetração também, né?
Diante da dor da família de Lázaro, nosso Senhor agitou-se no espírito e comoveu-se e chorou. E a gente vê aqui, como está aqui na lição, que Jesus chorou quando Lázaro estava morto. Irmão, Jesus sabia, mas ele comoveu. O choro de Jesus ali não foi porque Lázaro estava morto, irmão. Foi a incredulidade do povo, irmão. Jesus chorou. Jesus para Marta, Marta, se tu crês, tu verás a glória de Deus, né? Então Marta duvidou lá, então a incredulidade, e Jesus também como pessoa comanda ali, irmão, ali, amava muito a Lázaro, amava muito a Maria e a Marta, sua irmã, tá certo? Tinha uma infinidade muito grande ali, tá certo? E ali como homem, irmão, ele chorou, mas chorou também mais no sentido da incredulidade do povo, né? E diz aqui que terceiro subponto do terceiro ponto, mantenha a esperança. Diz assim, é preciso levar em conta que o período luto dura em média 6 meses, como eu falei antes, né? Em média 6 meses, em média, né, irmão? Mas às vezes tem luto para algumas pessoas, irmão, porque para algumas pessoas que tem um luto em tempo determinado, sempre está enlutado com aquela pessoa ali, sempre está sentindo a falta, porque quando ama, ama, irmão. A falta daquela pessoa, aquela falta daquela pessoa de estar ao seu lado, falta daquela pessoa de estar dormindo ao seu lado. Então, a dor, irmão, eu digo assim, é uma dor interna, irmão. É uma dor interna, não é externa. Só quem sente é quem está sentindo, é quem está passando, né, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Se após esse período a pessoa não consegue voltar às atividades normais, é preciso buscar ajuda especializada, pois isso não é saudável, né, irmãos? E nós, como cristãos, a gente sente, irmão, mas a gente se conforta, irmão, que aquela pessoa partiu para uma vida melhor. Ela partiu para encontrar com o Senhor, irmão, tá certo? Então, a morte para nós é uma passagem, irmão. A morte para nós cristãos é uma passagem, tá certo? Porque estamos vamos estar em outra dimensão. Estamos nessa aqui, terrena aqui, e vamos passar para uma dimensão espiritual para encontrar com o Senhor, né? E ali estaremos, irmãos, em plena comunhão, né? Esse cuidado é coerente com a fé cristã que proclama a esperança de vida, porque nosso Senhor ressuscitou no terceiro dia, vencendo a morte, né? E sabemos que Cristo ele venceu a morte. Então, o fato de nós estarmos aqui, amado, de estarmos gravando esta aula, este vídeo, para você estar ali também acompanhando esse trabalho, é porque Cristo ele ressuscitou. Se Cristo não ressuscitar, seria em vão esse trabalho, irmão. Ele ressuscitou e deu vida, por isso estamos aqui, irmão, porque sem vida nós não somos nada diante de Deus. Portanto, a palavra de Deus traz consolo e conforta para a alma enlutada, como está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 ao 5. Um dia, brevemente, estaremos para sempre com a pessoa querida que partiu em Cristo, né? Está registrada em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 14 ao 18. Conclusão é que, sem dúvida, a morte é uma experiência muito dolorosa para o ser humano. A de um filho, então, tem uma sobrecarga psicológica imensa. A dimensão da dor, da perda de um pai, de uma mãe, é incalculável. Por isso, é importante que levamos em conta esta declaração do salmista. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. No processo do luto não devemos culpar Deus, mas manter firme a nossa esperança nele. O Senhor Jesus venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é uma verdade consoladora e ao mesmo tempo esperançosa. Portanto, nesse momento é tempo de confiar em Deus. Amém, irmãos? O luto, ela traz dor, o luto traz tristeza, mas o luto não deve fazer parte da vida de um cristão, né, irmãos? A gente passou aquele processo de luto e olhando para Jesus como autor e salvador, né, da nossa fé,
porque existe uma trajetória a percorrer. Amém, irmãos? Sabemos que o luto, ele traz dor, mas o luto ele faz parte do processo do homem aqui na Terra, né? Nós, como mais uma vez falando aqui, nós não estamos aqui para semente. Meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida rigorosamente, de maneira tremenda, com bênção dos céus, tá certo? Queremos agradecer desde já pela sua confiança, de nós estarmos aqui, adentrarmos no seu lar através desse vídeo, nas redes sociais, para que você possa ser abençoado por Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.